No Viva Saúde de hoje nós vamos conversar sobre Novembro Azul e a saúde do homem. Não saia daí, já estamos no ar. Iniciamos o Viva Saúde de hoje e vamos falar sobre a saúde do homem, tão importante falarmos sobre esse assunto. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, Unicred e Maria Rocha. A gente recebe hoje no Viva Saúde para falar sobre esse assunto o médico urologista, Dr. Francisco Marconato. Seja muito bem-vindo, doutor, mais uma vez. Obrigado, Elke. Muito bom estar aqui nesse teu programa, ainda mais agora, né? Entrando no Novembro Azul. Sim, muito importante falarmos sobre isso, né? Aliás, hoje, doutor, a gente trouxe algumas perguntas de profissionais que trabalham nas empresas, né? A gente foi buscar essas perguntas justamente para saber o que o público está pensando a respeito desse tema, né? Os homens. E aí nós vamos conversar, vamos ver o que eles nos pautaram aqui de perguntas, mas também quero falar o seguinte: saúde do homem. A gente fala de Novembro Azul e relaciona muito a próstata, né? Mas a saúde do homem, ela é ampla, né? Quando a gente fala desse assunto. Isso que a gente estava até conversando ali antes de começar o programa, é justamente isso. O Novembro Azul ficou muito linkado à questão de próstata. E a saúde do homem é muito mais do que isso, né? Então, às vezes, os pacientes vão na clínica e se surpreendem que tem pacientes jovens, que tem mulheres, etc. Então, mas, enfim, a saúde do homem, ela começa já, eu acredito que já na adolescência, com orientações para adolescente, começa no adulto jovem, a questão das ISTs, hoje a gente usa o termo infecções sexualmente transmissíveis, não doenças. Mudou, né? Mudou essa termo, sinonímia aí, esse detalhe, e vão ir avançando, vai passando a idade, vão pegar o homem mais maduro, e aí sim as doenças desse homem mais maduro, e aí, lógico, a próstata tem um componente, tem uma chamada muito grande pela sua prevalência nessa população. Mas a saúde do homem é global. Ela é mais ampla, né? Vamos começar falando sobre isso, então, doutor. O doutor Francisco agora acabou de dizer que começa na adolescência, né? Como é que é a realidade hoje, assim? Porque a gente sabe que o homem, ele está aprendendo a se cuidar quando o assunto é prevenção. Está aprendendo. Né? Diferente da mulher que já tem isso internalizado. Ela já, desde novinha, ela já frequenta o seu médico ginecologista, faz os exames de rotina. E o homem está aprendendo a fazer isso. É essa cultura da própria mãe, né? A mãe já leva a jovem ali, adolescente, já leva no ginecologista. E os pais, então é uma falha nossa como pai, né? Às vezes não levamos os nossos filhos para o urologista, para essa informação. Informações assim que parecem assim, tão simples, como informações de higienização do pênis, o uso do preservativo, né? São informações básicas que a gente acha que sabe tudo e, na realidade, esse jovem tem bastante dúvida e ele se abre ali com o médico. Mas eu acho que está aumentando, eu tenho recebido algum tipo desse tipo de paciente. E as informações quanto à sexualidade também, eu sempre digo que a mídia, essas nossas Instagrams, as redes sociais, elas puxam muito pela questão da sexualidade. Então, chega lá aquele jovem lá com muitas dúvidas de performance, será que eu está dentro do normal? Então, é o que a gente estava conversando, a saúde do homem começa do menino, do adolescente, do adulto jovem, sim, e chegando aí na nossa questão, depois a gente vai falar mais tarde sobre a próstata. Sim. Quando a gente fala de exames preventivos para o homem, quando começa essa preocupação assim, de buscar fazer um check-up, por exemplo? Falando em termos gerais, o check-up ele deve ter feito, pelo menos na faixa dos 30 anos, fazer uma dosagem desses exames mais tradicionais, colesterol, diabetes, orientações dietéticas, orientações de atividade física. Mas a questão, indo mais para adiante na idade, eu acho que com 40 anos seria uma boa idade para esse homem mais maduro consultar ou ter a sua primeira consulta médica. E depois, esse tempo entre uma consulta e outra, ele vai variar
de acordo com esse histórico familiar desse paciente, com as queixas deles, com o resultado do exame. Então, um paciente extremamente rígido, a gente orienta que pode vir para fazer a sua rotina, no caso da urologia, a cada 2, 3 até 4 anos. Alguns guidelines europeus orientam quando ele não tem nenhum histórico familiar, pode pular essa consulta para mais tempo. Quando a gente fala de histórico familiar, que tipo de problemas devem ser monitorados, devem ser considerados? A história, primeiro vamos começar pela história de hábitos, né? Então, o fumante, ele vai ter risco para doenças de qualquer área, tanto desde lá do neurologista, passando pelo cardiologista e indo na nossa área, na urologia, rim, bexiga e próstata. Então, começa por esses hábitos. E depois, o histórico familiar. A raça são coisas importantes, especificamente da próstata. O homem negro, de raça negra, afrodescendente, ele tem mais predisposição a doenças da próstata. Então, esse homem a gente orienta que comece os seus exames mais cedo. Aí vamos ver a história familiar. Eu tenho histórico familiar de câncer de mama. Por incrível que pareça, pode estar associado à questão masculina também, por alguns genes hereditários. Se a mãe teve um câncer de mama muito jovem, muito cedo, esse homem pode ter uma mutação genética herdada que vai afetar no câncer de próstata. Então, alguns cânceres, como histórico familiar de câncer de próstata, principalmente se o pai ou algum irmão teve um câncer muito cedo, mama, ovário e pâncreas, eles têm uma correlação entre si. Então, a gente dá uma atenção um pouquinho maior para esse público, para esse perfil de paciente. Importante considerar, então. Tem que considerar. Vamos dar uma olhada aqui. Então, é amplo, né? É amplo. Sim. Por isso a importância de visitar o médico especialista para ter essa conversa. Né? Para ter essa conversa. Vamos ver o que perguntaram aqui, doutor. Quais as principais doenças que podem afetar os homens? Exclusivamente os homens. Exclusivamente os homens? Então, de novo, nós vamos ter que dicotomizar esse grupo em paciente jovem e paciente mais velho. Né? Então, no paciente mais jovem, nós vamos lá. A fimose, né? Doença, falando em doença, não de queixa, né? A fimose, distúrbios ejaculatórios são os mais comuns que a gente vê no dia a dia do consultório. A mais comum mesmo é a ejaculação precoce. Tá? Os mais jovens? Os mais jovens. Na população mais adulta, aí a próstata, não há dúvida. E no jovem também, eu estava esquecendo, é a nefrolitise, os cálculos renais. Tá? É uma dieta hoje que a gente tem uma dieta com pouco líquido, muito refrigerante, uma dieta com muito sal, né? Isso acaba ocasionando esses episódios de... aumento. Então, o cálculo é uma doença na urologia muito prevalente, né? Muito prevalente. Então, são essas aí. E nos adultos mais jovens, aí vem a hiperplasia benigna da próstata, que são as doenças, o crescimento benigno da próstata, que não é câncer, dando dificuldade para urinar, urgência miccional, levantar muitas vezes à noite, que a pessoa às vezes acostuma e acha que aquilo ali é normal e só vai se dar conta que está prejudicando o sono e toda o seu dia a dia demora um pouquinho, então tem que chamar atenção para isso. E os cânceres de rim, bexiga e próstata, que são mais raros, rim e bexiga, menos comuns, mas também faz parte dessas doenças urológicas. Os casos de câncer de bexiga, a gente soube por conta de algumas celebridades, né, que passaram por esse problema, inclusive jovens, né? Ou Justus, né? Os Justus, e teve o Celso Portiolli também. Portiolli, jovem. Né? O câncer de bexiga ele é um câncer do homem mais velho, mais de 60 anos, e está muito ligado ao cigarro, ao tabaco. Tá? Mas, às vezes, acontece de ser um câncer eventual e aparece. A primeira queixa é o sangramento na urina. A gente chama de hematúria, que é sangue na urina. E, por incrível que pareça, esses tumores de bexiga, eles não dão grandes queixas, não dão dor. Então, o paciente vai lá, teve um episódio único de sangue na urina e para. E isso não foi nada, foi, enfim, qualquer outra queixa que a gente tem o costume de negar, né, os problemas, principalmente de saúde. Sim. É a negação. Sim. E esse tumor
Passado um período de tempo, vai lá um novo episódio de sangramento. E até a pessoa às vezes se dá conta que ela pode ter uma neoplasia maligna ou de rim ou de bexiga, que elas se manifestam justamente assim, sem dor, demora um pouquinho. E aí o quadro já está pode estar mais avançado. Esses dois citados aí, pelo que a gente ouve falar, então foram diagnosticados e tratados e curados, né? Mas, enfim, isso vale a pena como mensagem. Então, todo episódio de sangue na urina, ele tem que ser investigado. Não pode deixar passar. Não pode deixar passar, independente da idade. Mesmo que não tenha dor. Mesmo que não tenha dor. A hematúria, o sangue na urina, é um sinal de alerta. Tem que ser feito pelo menos um exame de imagem. Importante falarmos sobre isso, né? A partir de que idade os homens precisam se preocupar com a saúde? Desde cedo. Muito cedo. Cultural, né? Como a gente estava falando, Sim. Cultural. Vai começando mais novo, vai orientando. Mas aí os pais levam no urologista? Os pais, eu acho que às vezes podem levar no pediatra, né? Com crianças mais. Mas o adolescente, por exemplo? O adolescente, eles. 15, 16 anos. Eu acho que porque a gente talvez tenha um treinamento, o pediatra tem essa capacidade perfeitamente. De avaliar esse quadro. Né? Com certeza. Mas o urologista está mais treinado para esse tipo específico de patologia. Hoje eu atendi um jovem, 12 anos. Né? Então. Bem nessa faixa que a gente está falando. Bem nessa faixa, levado pela mãe, orientado e tal, etc. Então, o que é? Orientação de higiene. Simplesmente isso foi a consulta. Então, são conceitos básicos. A má higiene leva a doenças, pode levar a câncer de pênis. Então, a gente sempre, quando nessas palestras de Novembro Azul, batemos bastante forte. Não sei se tu te lembra, é o que teve uma propaganda muito grande do Zico, com sabonete. É uma propaganda. Não lembro vagamente. Foi uma propaganda da Sociedade Brasileira de Urologia para reduzir a incidência do câncer de pênis. Simplesmente uma medida muito simples, que é higienização, lavar. Sim. Né? É interessante porque tem aquela frase que diz o seguinte, né? O óbvio precisa ser dito. A gente acha que muitas vezes isso é óbvio. Isso. Isso já é natural, acontece dentro de casa, tá tudo certo. Mas o doutor está dizendo aqui que não, que precisa ter atenção, porque às vezes pode passar batido. Exatamente. Dentro da rotina familiar. Lavar as mãos, é uma coisa que eu bato muito. Quem entra num banheiro masculino vê que os homens não lavam as mãos depois que urinam, né? Principalmente em festa e balada, etc. Então eu sempre oriento ele, olha pessoal, lavem as mãos antes e depois. Está ali no ambiente, cumprimentando várias pessoas. Sim. E vai lá para o mictório. Lave as mãos antes. O correto também é lavar depois, mas pensando egoisticamente é mais importante lavar Primeiro antes. Porque você se preserva, depois que vai preservar os outros, né? Então são medidas simples e esses programas aqui servem justamente para isso. Como tu falaste, gostei dessa tua frase, o óbvio precisa ser repetido. Precisa ser dito, né? Justamente. Precisa ser dito. Doutor, tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Como abordar a saúde masculina nesse universo masculino? A gente está aqui levando informação, muitas mulheres vão assistir, né, e falar assim, olha, eu te disse. Mas a gente tem que falar para o homem. Como é que se aborda isso? E o doutor deve estar acostumado com isso, né? Nesse universo, como é que se fala de saúde masculina para o homem, para que ele tenha essa consciência? O homem culturalmente ele tem essa questão mais de proteger a família. Então, às vezes, se nós vivemos num país, teoricamente, um país rico, mas com poucos... Muitos contrastes. Com contraste, né? E, então, na hora de definir a renda familiar, ele vai, evidentemente, privilegiar o filho, privilegiar a esposa e depois ele, né? Mas eu acho que está mudando muito, justamente essas campanhas da nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Urologia, SBU, programas como o teu de voltados para a saúde, eu acho que do Outubro Rosa, agora Novembro Azul, etc. Esses programas vão incutindo subliminarmente essa mentalidade de cuidado. Eu vejo que os homens estão procurando mais espontaneamente, mas ainda muito, como tu falaste, vão de arrasto com os filhos, né? Os filhos levando os pais, a esposa também, mas os filhos mais jovens trazendo o pai. É muito comum, mais as filhas.
mais as filhas, né? A gente vê Eu ia dizer, então, essa próxima geração já é um ganho, porque já é um os ganho. filhos trazem. Já é um mas, ganho. mas é interessante isso, né? Esse dado. Que o filho influencia o pai, não só a esposa, mas o filho também. Então, essa consciência familiar, né? Familiar, né? Preocupação familiar. Sim, essa preocupação. Inclusive, eu ouvi uma vez, não sei se isso procede, mas dizer que o homem, depois que ele tem filhos, eu acho que tem a ver isso com o que o doutor falou também. Depois que ele tem filhos, ele passa a se cuidar mais. Não sei se... eu acho que toda a realidade a gente pode olhar para a gente mesmo, né? Tu quer talvez esse lado que está dizendo, se cuidar, porque eu vou ter alguém, eu sou responsável por uma outra pessoa. Talvez nessa visão... acho que é nesse sentido. Nessa visão, sim. Mas eu vejo que os homens estão buscando mais. Estão buscando mais o médico. Eu vejo é importante nós termos uma rede pública básica bem focada, com médicos bem formados para fazer esse tipo de avaliação. E eu vejo que tem mais acesso. Eu tenho percebido que eu tenho acesso. Porque às vezes a gente recebe paciente referenciado do posto. Então o paciente foi lá no posto de saúde, fez um exame, fez uma queixa e o médico do posto referenciou para o especialista. Sim. Então, eu quero crer que as coisas estão evoluindo nesse sentido. A mulher é bastante assistida pela rede pública. Exatamente. Né? Tem várias instituições que estão preparadas, né? Exatamente. O homem precisa disso também. Quais são as principais queixas de consultório? As principais queixas, então, nessa faixa do homem mais maduro, ele vem para check-up, ele vem com a queixa da HBP, que é hiperplasia benigna da próstata, jato fraco, dificuldade para urinar, levantando muitas vezes à noite, né? Vem as queixas de disfunção erétil, né? De novo ali, essas campanhas, a gente acha que não, mas se eu olho para trás, vejo lá como abordar essa consulta de disfunção erétil, as consultas das disfunções sexuais, hoje é muito mais prático, mais fácil, né? Antes já foi muito tabu, os pacientes vinham, faziam toda uma consulta e na saída diziam, doutor, estava esquecendo. Fala baixinho ainda, né? Ele veio com aquilo. Hoje não, eles já vêm e já dizem, olha, estou com problema então. Sim. Então vamos lá. Essas questões de reposição, dúvidas sobre reposição hormonal, quando fazer reposição hormonal. O homem também faz reposição hormonal. Depois, se tu quiser, a gente conversa um pouquinho sobre isso aí também. Então, essas são as queixas mais comuns aí pra gente, tá? O que é essa reposição hormonal, doutor? Por que ela é necessária? Assim, a mulher, toda mulher teoricamente precisaria de reposição hormonal. Sim. Porque a mulher, inexoravelmente, em uma determinada fase da vida dela, ou 48, 47, 50, ela vai entrar na menopausa e o ovário vai parar de produzir o hormônio feminino principal, que é o estrogênio. O homem, então ela tem uma perda súbita dessa produção. Então ela sente os sinais dos fogachos, calorões, etc. Sim. E já no caso do homem, a gente chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Ele vai ocorrendo de uma maneira lenta. E o homem vai imputando aquilo ali como sendo parte do seu envelhecimento. E não é. Então ele começa com aumento da cintura abdominal, perda de massa muscular, redução das ereções noturnas, diminuição da capacidade cognitiva, alterações do sono. Só que, diferentemente da mulher, e é bom dizer isso, nem todos os homens vão precisar de reposição hormonal. Esse percentual é baixo. Então, 100% da mulher vai ter, em uma determinada fase da vida, essa queda da produção hormonal. E os homens, eles é mais lento e nem todos vão precisar. Interessante falar sobre isso, porque para o homem parece que esse assunto é tabu, muitas vezes, né? Sim. Ele, como o doutor falou, né? Ele evita tocar nesse assunto. Né? A mulher fala com mais facilidade sobre as suas dificuldades, né? Inclusive com essa questão de sexualidade. Porque foi dito para a mulher que é fisiológico, você vai entrar na menopausa, ponto. E o homem não sabia disso. Sim. Então essas informações, então será que eu não será que eu não estou passando por isso? Nem sempre, às vezes chegam com várias queixas, mas não se enquadram no diagnóstico, não há necessidade.
de repor. Porque pensando na expectativa de vida que aumenta da é. população, Bom, tá, né, tende a cada vez aumentar, viver com qualidade de vida é importante, né? É. E a reposição, voltando nesse ganchinho ali, às vezes não é para questão sexual, é para um bem-estar, né? Para se sentir bem. Para se sentir bem. Sim, muito bem. Vamos ver outras perguntas aqui. Existe algum perigo para o homem, para a saúde do homem, quando há excesso de atividade física? Vamos partir do princípio que todo excesso não faz bem, né? Então, excesso de... Mas isso pode influenciar na questão... Da saúde? Não. Na parte urológica, falando, sim. Não vejo problema. Não impacta. Mas não impacta. Tem um trabalho da doutora Carmita Abdo. A doutora Carmita Abdo é uma psiquiatra bem renomada em São Paulo. Ela tem uma parceria muito grande com a nossa sociedade. Quando eu falo sociedade, é a Sociedade Brasileira de Urologia. Uhum. E ela fez um trabalho sobre isso e ela demonstrou que o excesso de homens que praticam muita atividade física tem uma piora na performance sexual. Então... Isso não é mito. Foi um questionamento dela. E uma afirmação dela. Tem uns 10 anos já que eu vi esse trabalho dela aí. Mas assim, especificamente para a próstata, ou para rim, ou para bexiga, que são os órgãos urológicos, não vai causar nenhum eu problema. não vejo nenhum problema, não. Sim. Tem algumas questões aqui ligadas à próstata que depois eu vou citar, né? Mas eu acho importante a gente focar bem nessa questão da saúde do homem, né? O Novembro Azul, lembrando aqui, não está ligado somente ao câncer de próstata. Agora, o câncer de próstata é um dos mais prevalentes, né? O câncer de próstata é na faixa etária dos 50 anos para frente, é o câncer sólido mais comum. Né? E é a segunda causa de mortalidade masculina por câncer, só perdendo para o câncer de pulmão. Então, como é uma doença prevalente, quer dizer, o número de casos novos e antigos, isso chama-se prevalência. E a gente tem toda essa atenção para a próstata. E aí, lá em 1990, apareceu um marcador no sangue, um marcador tumoral chamado PSA. Se falar em PSA, acho que todo mundo sabe. É o exame de sangue. É o exame de sangue relacionado à próstata. Relacionado à próstata. Então, é uma glicoproteína que é produzida basicamente só na próstata. E essa glicoproteína, ela não é câncer específica. O que é câncer específica? Se esse exame dá aumentado, não quer dizer que seja câncer. Mas ele é alguma doença. Indicador. É um indicador de doença prostática, que pode ser uma próstata aumentada, pode ser um câncer, pode ser uma prostatite, que é uma infecção. Mas, enfim, quando surgiu esse marcador lá em 1990, foi um boom. Então, começou a se fazer muita biópsia de próstata, indicar tratamento, porque PSA se entendia que era câncer de próstata. Aí o tempo foi mostrando que as coisas não eram bem assim, etc. E hoje a gente está chegando num equilíbrio, né? Então, a próstata em média, a previsão é que nós teremos 75 mil novos casos de câncer de próstata. Hein? Vamos fechar em 2023 com 75 mil novos casos de câncer de próstata. É muita gente, né? É muita gente. Então, com isso aumenta a mortalidade e por isso esse foco específico para a próstata. Uhum. O que mudou com o tempo, com o PSA, com as campanhas? A gente pega essas doenças numa fase mais inicial. Antigamente, só 27% dos tumores eram pegos numa fase inicial. Então, eu chegava lá, eu me lembro da minha residência lá em Porto Alegre, chegava câncer, olhava para o professor, fazer o quê? Né? Não tinha muito o que oferecer para o paciente. Hoje não, 80 ou 90% dos cânceres de próstata são pegos numa fase inicial. Então, a possibilidade de tratamento curativo, evidentemente, que é muito grande, né? Sim. E aí o doutor falou do PSA, que é o exame de sangue, e alguns homens pensam o seguinte: olha, eu já fiz o exame de sangue, tá tudo certo, não preciso fazer o toque retal, né? Que é aquele exame que também, para muitos homens, já é natural.
entenderam que precisam fazer, assim como a mulher tem os seus exames regulares, ele precisa fazer a partir de uma certa idade. Mas ainda tem muita resistência com relação a esse exame? Tem. A gente acha que não tem, ninguém vai para o urologista feliz para fazer o toque retal, né? Mas vai mais como uma obrigação. O que mudou um pouquinho nesses anos é que o urologista ele pode, de novo, a análise do PSA, ele é uma arte, ele não pode ser analisado, e aí não é puxar a brasa para o urologista, o médico assim, clínico fazer uma análise simplista do PSA. Ele é um exame que ele tem uma certa complexidade de análise. Vamos lá. Eu tenho que ver o PSA se ele está adequado para aquela idade do paciente, porque o PSA ele muda conforme a faixa etária. Eu tenho que ver a velocidade de aumento desse PSA. Por exemplo, esse PSA, o ano passado, vou te dar um exemplo bem prático que eu falo lá no consultório no dia a dia. Chega um paciente com PSA de 4, o ano que vem ele me traz um PSA de 4,5, ok? E eu tenho um outro paciente que chega com PSA de 2 e no outro ano ele me traz um PSA de 4. Se eu olhar 4 e 4,5, o 4,5 está pior. Mas não, esse de 4,5... Pouca diferença. Variou 0,5 num ano e o outro variou quase 2 pontos em um ano. Então, esse é uma outra análise, a velocidade de aumento do PSA. Vamos olhar o histórico familiar que a gente estava falando. Mas o meu pai morreu de próstata com 90 anos, o meu pai morreu de próstata com 60 anos. Opa, vamos dar uma atenção maior para esse paciente, né? Eu tenho irmãos com câncer de próstata. Opa, vamos lá. Eu tenho a mãe que faleceu de câncer de mama com 40 anos. Então, tudo isso aí vai nessa análise rápida, que parece que é rápido, mas o cérebro já está ali, já está pensando, e aí tu vai classificar esse paciente. E às vezes, aí, vindo a tua pergunta sobre o toque retal, alguns pacientes que têm todos esses indicadores positivos, bons, a gente vai dizer, olha, o senhor pode vir fazer o teu exame de toque de 2 em 2 anos. Não há uma necessidade. Então mudou, isso aí que mudou. Antes era, vamos fazer todo ano. Hoje a gente avalia tem esse intervalo maior pode intervalar por mais tempo, 2 anos, tá? Sim. Certo? Muito bom. Vamos para as perguntas aqui. Doutor, o câncer de próstata é uma sentença de morte? Absolutamente. O câncer de próstata é uma doença de evolução longa, tá? Ela tem uma evolução natural longa, mesmo sem tratamento. Isso é muito importante a gente dizer. Então, às vezes, aquele paciente do sistema público, que você faz o diagnóstico, eu vou conseguir operar daqui 90 dias. Prazo. Os pacientes ficam extremamente ansiosos com o diagnóstico e preocupados com essa demora. Lógico, a gente está falando da maioria dos cânceres, porque tem os cânceres de alto grau, de alto risco, que daí é outra conversa, que não entra numa conversa assim genérica como a gente está fazendo. Sim. Então, absolutamente, o câncer de próstata é uma doença de evolução lenta, né? Como a maioria das doenças hoje são diagnósticos precoces, eu diria justamente o contrário. O câncer de próstata hoje é uma doença que a gente cura em 80%, 90% dos casos. Por isso é importante fazer essa detecção precoce, né? Isso aí. O câncer de próstata, ele é sintomático? Ele tem sintomas? Excelente pergunta pelo seguinte, o câncer vamos imaginar a próstata como uma fruta, vamos lá, uma laranja. Então tem a parte interna, seriam os gomos dessa laranja, né? E a casquinha dessa laranja. 80%, 70% dos cânceres de próstata, eles se dão nessa casquinha, que a gente chama de zona periférica, é a parte externa da próstata. Então, para esse tumor causar algum incômodo, um desconforto, uma dificuldade para urinar, um sangramento, ele tem que estar muito grande, né? Então, não esperamos sintomas para detectar câncer de próstata. Por isso também, mais um motivo para o exame. E, de novo, quase que eu falo no erro comum, que é o exame preventivo, né? Mas não, porque não está prevenindo, não está prevenindo. Está detectando precocemente. Detectando precoce, exatamente. Exemplo até da mamografia, exatamente, né? A mamografia é o mesmo caso. Mas a gente tem essa mania de dizer... Não é porque vai fazer mamografia que vai evitar o câncer, mas vai detectar precocemente. Depois a gente vai falar, não sei se tem ali algumas medidas de... Aí sim, prevenção, dietéticas, etc. Ótimo, eu acho que isso é importante a gente comentar. Sim, com certeza. Mais uma pergunta. O câncer de próstata só afeta homens mais velhos?
O câncer de próstata é um câncer do homem mais velho, com certeza, né? E quando ele acontece no homem mais jovem, normalmente ele é um câncer mais agressivo. Então, aquilo voltando ali, recuperando o que a gente falou antes. Então, se eu tenho, por exemplo, no meu histórico familiar, o pai e o irmão que apareceu um câncer de próstata jovem, esse paciente tem que prestar mais atenção. E, via de regra, os cânceres no mais jovens são mais agressivos, a gente tem que atuar um pouquinho mais firme, né? Mas quando a gente fala de mais jovem, é antes dos 40? Antes dos 45 anos. Dos 45. Porque, via de regra, é indicado tomar esse cuidado a partir dos 45. Vamos falar sobre screening? Posso? Por favor. O que é screening? Screening é rastreamento, né? Tá. Então, vamos rastrear o câncer de próstata. Isso é motivo de controvérsia. Vamos rastrear para todo mundo quem vai ser rastreado. Então, tem a escola americana, que ela diz o seguinte: vamos rastrear, buscar esse câncer para diagnosticar precoce, para curar esses homens. Quem que nós vamos eleger para fazer isso? Homens de raça negra, a gente já comentou, homens com mais de 55 anos e homens com esse histórico familiar forte, e não só histórico familiar de câncer de próstata, aqueles cânceres que a gente comentou de ovário, mama e pâncreas. Né? Informação importantíssima. Nessa população feminina jovem. A sociedade europeia, ela já faz eu sigo mais a sociedade europeia. Então, a partir dos 45 para aquele homem com histórico familiar, para aquele homem de raça negra, tá? A partir dos 50 para a população geral. E até quando nós vamos fazer esse screening? Aqui nós vamos pedir para esse homem voltar para fazer exame. A sociedade brasileira fala em 80 anos, a europeia 75 anos. Eu acho que a gente não pode ficar muito preso assim em números, o que a gente tem que avaliar o paciente. Eu tenho ali na minha frente um paciente com 6 pontos de safena, tem 72 anos, etc. Ele não vai ter um benefício, e assintomático, ele não vai ter um benefício de você ficar incomodando ele, toque, PSA, ressonância e biópsia, às vezes, né? Então, tem que ter um conceito mais global do paciente. Sim. Tá? Individualizado também, Individualizado, né? Claro que caso é um caso. Caso é um caso. Para a gente, assim, em clínica privada, é mais fácil fazer essa individualização. Mas em termos de saúde pública, tem que ter um norte. E o norte é mais ou menos esse. Sim. Tá? 45 anos, como tu falou, a partir raça negra, histórico familiar e o PSA. E aí tem os hábitos de vida, o estilo de vida. Fumante, diabético, cintura abdominal maior, parece que tem um viés para aumento, pelo menos, da gravidade do câncer. Né? Alcoolismo. Alcoolismo em excesso. Consumo de álcool. Consumo de álcool acima de uma média baixa está associado. O fumo está associado. Outra pergunta, doutor, e o tomate, o licopeno, né? Isso, eu ia perguntar aqui. Ia perguntar isso aí. Consumo do tomate pode... Teve o pico lá, vamos lá, mas a gente sabe que parece que o licopeno tem um fator protetor, tá? Foi pesquisado selênio também, não foi achado vantagens, né? Mas o licopeno tem um fator. A gente sabe que por exemplo, o cigarro, ele não causa câncer de próstata, mas ele é um agressor dos nossos mecanismos de defesa do nosso organismo. Então, para a gente não ter câncer, a gente tem mecanismos de defesa. Eu assisti a palestra do Rodrigo e eu vi que ele falou sobre isso, achei bem interessante. Sim. Sobre a questão de nossos genes supressores, nossos genes protetores. E o cigarro, o tabagismo, ele vai alterar essa genética e vai tirar a função desses genes. Então, não é que o cigarro vai causar tudo, especificamente, né, o câncer de próstata, mas ele pode alterar esse nosso mecanismo de defesa e induzir aquele que já tinha
aquela tendência para ter o câncer de próstata. Aí a gente pode estar falando... E de todos os cânceres em geral. Sim, sim, é verdade. Lembro aqui de todas as pautas que a gente traz aqui, que a gente fala de prevenção, vem o cigarro e o consumo de álcool, né? E a dieta e a prática de esportes, né? Tudo associado à prevenção, esse olhar, né? De evitar maus hábitos e adotar bons hábitos. Aí a gente pode estar falando de prevenção do câncer de próstata. Aí é prevenção. O consumo, por exemplo, de alguns peixes, né? Eles teriam um fator protetor também. Né? Então essa dieta mais mediterrânea, como a gente diz, né? Bastante frutas. Menos carne vermelha. Menos carne vermelha, frutas, verduras e peixes. Então isso é um outro viés quando a gente analisa, por exemplo, no Brasil, nós vamos analisar onde que tem mais câncer, etc. Por que tal população tem mais câncer? E às vezes a gente olha só a raça, mas tem que olhar que aquela população tem uma dieta diferente. Aquele público lá não come fruta, não come verdura, ele come só X alimento. Então, é difícil a gente dar uma fórmula certinha, mas é o que tu acabaste de dizer. Os bons hábitos sempre vão nos beneficiar. Sim. Se não vão beneficiar especificamente uma doença, vai beneficiar a minha qualidade de vida, vai reduzir o meu risco de doenças coronarianas, reduzir o risco de infarto, reduzir o risco de AVC. Sim. E tudo isso é saúde, né? A gente até comentou na saúde série... do homem. Sim, verdade. A gente até comentou na série Outubro Rosa que tudo isso prepara o teu organismo para caso tu precise tratar um problema lá na frente, tu tenha mais condição para isso, né? Com certeza. Até isso, né? Tem o enfrentamento de uma quimioterapia. Exatamente. Tu tendo uma saúde melhor também. Porque muitas vezes a pessoa pensa, mas o meu vizinho sempre se cuidou, praticava esporte, teve câncer. Não tá imune, né? Não tá imune, óbvio. Ao problema, mas vai enfrentá-lo com melhores condições, né? Vamos dizer assim. Vamos ver se a gente tem ainda outras perguntas. Histórico familiar, a gente já falou aqui, né? A diferença entre o exame de sangue e de toque. Eu acredito que os homens gostariam de ouvir, não, o exame de sangue tá tudo certo, tudo já é suficiente. Um exame de sangue abaixo de 1, teoricamente, esse paciente não precisaria fazer exame de toque, tá? Mesmo depois de certa idade. Abaixo de 1, porque é muito difícil. Alguns cânceres de próstata, eles são tão agressivos. O que é o câncer? O câncer é uma célula que se multiplicou de uma forma desordenada e ela está totalmente louca lá e produzindo... Se multiplicando. Então, alguns cânceres eles são tão agressivos que essas células prostáticas nem produzem PSA. Então, claro que felizmente isso aí é uma percentual muito, muito baixo. Então tu pode ter um câncer agressivo com PSA baixo, pode, mas não é o comum. De novo, como a nossa informação aqui é mais genérica... Sim, né? A gente não entra nesses casos tão específicos, é possível, mas a gente sabe. Exatamente. Doutor, tem uma pergunta curiosa aqui. Homem também precisa fazer exame das mamas? E aí o doutor falou, né, pode acontecer uma situação que afete a mama do homem, né? Não é tão comum, a gente sabe que a mulher ela tem uma outra tratativa, mas isso precisa ter essa preocupação de fazer esse exame? Precisa, sim. Eu acho que entra no exame físico do urologista a palpação de mama. Acho que tem que palpar a mama. Eu acho que o exame do urologista ele tem que fazer pelo menos uma ausculta cardíaca, porque às vezes aquela consulta ali é a consulta que ele tirou o tempo dele para ir no urologista. Vai lá, deu qualquer alteração. Se cuidar. Vai lá e olhar, aferir a pressão, palpação de mama, exame da genitália masculina, tem que puxar o prepulso, olhar, ver se não tem ferida, verruga, secreção, etc. Tumor de pênis na nossa região é baixo, mas existe, né? O tumor de pênis é mais comum no Brasil, no caso do Nordeste. Inclusive, ele está ligado ao HPV, né? Ao HPV. Assunto bem interessante, se a gente tiver tempo para seguir aqui. O palpação dos testículos é importante. E sim, o homem pode ter câncer de mama, sim. A maior aumento da mama masculina é a ginecomastia, que é uma doença benigna, né? Isso é uma doença. Um aumento da glândula, ele dá aquela questão mais estética, né? E às vezes eles querem fazer retirar aquele excesso de glândula
para... Isso é glândula. É glândula, é ginecomastia, né? É uma doença benigna, é um aumento benigno. Mas o câncer de mama, apesar de pouco frequente, existe sim. Pode levar essa preocupação para o urologista. Acho que o urologista já faz ali no exame, faz. Sim. Doutor, falando do HPV, então, é importante a gente falar sobre isso, né? Porque o HPV está muito associado à saúde da mulher. Sim, é isso mesmo. Né? E quando a gente fala de saúde do homem, assim, qual a preocupação com relação a essa questão? O HPV, eu já passei assim eu acho que de vários ciclos de como abordar o HPV no homem, né? O HPV ele tem basicamente 3 grupos, os grupos de baixo risco, médio risco e de alto risco. E no caso do câncer de colo, ele tem eu acho que, eu não sei exatamente, mas eu acho que 35%, 40% dos cânceres de colo ginecológicos estão associados ao HPV. E o câncer de pênis também está associado ao HPV. Então, de novo, o homem tem que fazer o autoexame, usar o preservativo, fazer a higienização. Né? Isso tudo influencia, né? Isso tudo influencia para prevenir o HPV. É tão importante a gente falar sobre isso porque, justamente, né, a gente fala tanto sobre a próstata e muitas vezes deixa num segundo plano esses outros tipos esses outros problemas. São comuns. E aí muitas vezes passa despercebido mesmo, né? E vacina, né? Sim, a vacina. A vacina já foi aprovada. A vacina já foi aprovada começou com a mulher e já foi aprovada para o público masculino. 9 a 14 anos, tem 2 Na rede pública está disponível. Está disponível, né? Tem a quadrivalente, já tem a nonavalente, que ela tenta pegar esses vírus mais frequentes e mais... São muitas variações, né? Existem mais de 100 tipos de HPV, mas os mais oncogênicos é um grupo mais restrito. E foi feito um trabalho bem interessante, onde eles acompanharam 2 grupos de pacientes por um longo tempo, um grupo que foi vacinado e outro grupo que recebeu a injeção placebo, né? Foi água destilada. E cruzou lá na frente esses grupos, aquele grupo de vacinados teve menos doença do que o grupo não vacinado. Então hoje a vacina, a vacina ela protege. Ela protege contra o HPV. E aí entra o homem e o seguinte, o homem teoricamente que se olha, que se cuida, que se autoexamina, e isso é importante a gente falar, os ginecos falam muito sobre o autoexame, autoexame de mama, etc. Se observar. E a gente fala muito, né, principalmente para essa população mais jovem, é o autoexame. Eu sempre digo, se autoexamine, olhe o seu pênis, palpe o seu testículo. Doutor, o que eu vou sentir? O dia que tu sentir algo diferente, tu vem aqui. Sim. Não pode sentir nada diferente. Qualquer coisa que seja diferente do que tu está acostumado. Sim. E então, o câncer de pênis, numa população, nós estamos acostumados aqui no Sul, né, que tem acesso relativamente à saúde, que tem acesso à informação etc., ele vai ver a lesão, e toda lesão que não melhora em 30 dias, ela tem que ser investigada e até biopsiada. Então, ele vai vir ao médico, né? Mas lá no Norte e no Nordeste, não. Então, é importante o controle do tratamento do HPV. Agora, falando especificamente se esse HPV masculino, esse homem que tem um HPV, como é que nós vamos abordar na relação com a sua esposa? A gente tem que quebrar muita barreira. Eu já vi muito casamento assim meio que destruído por má informação. Como eu disse, eu já passei por vários ciclos nessa história do HPV. Então, a coisa não é assim tão tem que ser abordada com muita parcimônia para orientar bem, porque o HPV ele tem ele pode ter um período de incubação grande. Então, tu pode ter tido HPV nesse tempo e foi se manifestar nesse outro tempo. Então, isso são informações que eu acho assim, interessantes aqui para essa conversa. E a gente está quase acabando essa conversa, muito interessante. Eu acredito que vai impactar positivamente nas famílias aí, né? Na realidade da nossa região. Mas eu não posso deixar de perguntar, já que a gente falou do HPV, as ISTs, doutor, porque isso também acho que
É importante a gente tocar nesse assunto, é um assunto que não é confortável, justamente porque está ligado a essa questão da vida sexual, né? Enfim, das escolhas, né, que se faz. Eu tive em julho, acho que numa jornada paulista, eu participei de uma imersão em EST. Então foi muito, muito interessante. E a gente tem que entender que tem surgido poucos antibióticos novos. Os nossos antibióticos são de 10, sei lá, vários anos atrás. Não tem surgido novas classes de antibióticos. E as bactérias são extremamente inteligentes e então está se criando muita resistência bacteriana. Então, às vezes, uma coisa que você tratava, uma clamídia, uma simples clamídia, está tendo resistência a uma azitromicina, né? Então, o que a gente vai fazer com esses pacientes? O pessoal, está muito comum, isso eu vi lá, festas com drogas, festas com múltiplos parceiros. Isso é uma coisa que está muito comum. É um risco, né? E esse risco então, aumenta muito. E como a gente tem poucas classes novas de opções terapêuticas, aí sim, é uma coisa que é perfeitamente prevenível, né? Então, usar o preservativo, né? Bem simples isso aí. Sim. E as ISTs, clamídia, gonorreia, HIV... Tem gente que acha que nem existe mais, doutor. Porque se criou com essa melhora, com esses tratamentos do HIV, que foi aquele grande boom que deu aquele impacto, né? E veio os pacientes, jogadores de basquete, etc., artistas, HIV levando a sua vida normal, se criou uma falsa sensação de, sim, eu posso tudo, porque tem tudo em tratamento. Sim. Não, a gente tem vindo muita resistência, foi muito bom tu tocar nisso aí, e as doenças simples, e os pacientes vão ficar com secreções crônicas, dores crônicas, etc. Isso a gente tem visto bastante no consultório. Então fica o alerta, né? Aí sim a prevenção. Aí sim, né? Aí a palavra prevenção se encaixa perfeitamente. Doutor, quero te agradecer. Eu acredito que foi uma aula hoje aqui, né? Que a gente pode levar para o público não só as questões ligadas à próstata, que já são diversas, né? É sempre importante tocar nesse assunto, mas falando da saúde do homem. Acho que isso é um serviço que a gente presta justamente para despertar, né? Essa consciência. Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço. A gente também agradece a sua audiência. Lembra de compartilhar nas suas redes sociais esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade. Nós agradecemos os nossos apoiadores, Unicred, Maria Rocha. Fica por aqui e até o próximo Viva Saúde!